quer olhar? Não dá. Tá gravando já? Tá gravando. É só mais um pouquinho aqui, só pra pegar. Certo. Pega aqui nessa. Testemunha arrolada pelo Ministério Público, né? Foi arrolada ou foi referida? Foi arrolada, né? Testemunha arrolada pelo Ministério Público. Boa tarde. Começa o nome completo, doutora? Vilmar da Gama Rocha, Delegada de polícia, né? delegado de polícia. Civil. A senhora tem algum parentesco com o acusado? Não. Então a senhora fica compromissada na forma da lei, certo? Com a palavra do Ministério Público para os questionamentos. O que a senhora sabe a respeito desses fatos, rapidamente? Na realidade, doutora, eu pouco sei disso, mas como na época eu estava na direção da superintendência, né, eu fui chamada a prestar informações sobre um procedimento que chegou ao conhecimento da Delegacia Geral e havia tido uma prisão em flagrante, né, se eu não me engano, em agosto de 2018, né, que o conduzido teria sido levado a seco juntamente com uma carga, né, de cigarros e uma caminhonete, Amarok, se eu não me engano, branca. A senhora tem certeza dessa data que a senhora deu? Porque na denúncia consta que foi no ano 2016. 16, Agosto de 2016, ela foi 2018. foi 2000, não, foi 2016, 2017. Eu não sei porque, na realidade, eu só informei o que me foi repassado. Sim. Entendeu? Então, só me deram o nome da pessoa que teria sido presa, que eu me lembro que era Francisco, se eu não me engano, Almeida. Né? E A senhora lembra se ele tinha algum outro nome, apelido? Não me lembro. Só me deram o nome completo dele e que essa carga teria sido apreendida e que havia fotos dessa carga no auditório da SEIC, né, apreendida, e uma foto do seu Francisco no banner da SEIC, tirada no dia da prisão dele. E então eu, sem saber de nada, eu fui fazer a pesquisa nos cartórios e conversar com os policiais que foram me informando. Não, quem estava nessa diligência era Queiroz, quem estava era Amorim, a investigação era do doutor Lúcio, porque era uma investigação do departamento de roubo à carga e ele era o chefe desse departamento na época. Aí conversei com o Lúcio, ele disse que realmente estava fazendo essa investigação, mas que no dia ele teve que viajar, no dia que eles fizeram a apreensão da carga. Então isso foi repassado para o delegado Bardal para dar apoio aos policiais dele que tinham ficado responsáveis numa campana para localizar o São Francisco, né, e a caminhonete que estava fazendo o transporte de cargas de um depósito para um comércio, se eu não me engano. Só para esclarecer melhor, o delegado Bardal é que pediu esse apoio? Não, O delegado foi o contrário? doutor Lúcio. Estava no interior, os policiais entraram em contato com ele e disseram que tinham conseguido segurar o cara. Sim. Aí ele pediu que falasse com o superintendente, porque ele estava no interior. Aí, segundo o Lúcio, ficou tudo na responsabilidade do Bardal, para tomar todas as providências e tal, e orientar a equipe que estava na campana e que tinha prendido o seu Francisco. Isso tudo foi me repassado assim, informalmente. Entendeu? Aí eu fui fazer uma busca nos cartórios
conversei com o escrivão, se eu não me engano era Marcos, e ele me disse que realmente ele botou o nome do Francisco lá no computador e conseguiu extrair umas peças, entendeu? De um flagrante, que ele teria iniciado, já adiantado, mas que ficou aguardando, mas não deram nenhuma solução. Mas ele chegou a produzir essas peças. No caso, o Ele escrivão. me mostrou, Como é o nome do escrivão, doutor? acho que é Marcos, acho que foi o Marcos. Será que é esse que tá rolando aqui? Acho que foi ouvido. Eu não fiz a Foi o última. Acho que eu ouvi. Aí ele disse que adiantou, produziu essas peças, mas que ficou aguardando, ninguém deu definição. Então, depois ele ficou sabendo que o caso tinha sido encaminhado para a federal. Mais ou menos foi isso que me falaram. O que eu sei da história é essa. Certo. E ele me disse, o escrivão me disse, quem foi que falou para ele que o caso tinha sido encaminhado para a federal? Não lembro, acho que eu não atendei com esse detalhe aí, não. A senhora sabe dizer quem foram os policiais que estavam participando dessa... Olha, eu conversei com o Queiroz. Queiroz me disse que ele, inclusive, que tinha iniciado essa investigação, esse levantamento. Conversei com... que eu conversei foi só com Queiroz e Amorim, o delegado Amorim. Entendeu? E ele me disse que também estava nessa operação um delegado, o IPC Isaú e o Paulo. Paulo vai ser ouvido aqui. Eles estavam na prisão, entendeu? Certo. Aí, diante dessas informações, né, eu fiz um pequeno relato para a Delegacia Geral do que eu tinha colhido lá. Inclusive, encaminhei essas peças do flagrante que teriam sido iniciadas e não foram concluídas. Certo. E a senhora fez alguma pesquisa para verificar se tinha sido dado início a algum inquérito policial? Fiz, eu perguntei a todos os escrivães de todos os cartórios, porque são vários departamentos lá, se eles tinham conhecimento desse inquérito policial, ninguém sabia de nada. Conversei com o comissário de polícia sobre qual fim que teriam dado os bens apreendidos, né, a caminhonete e a carga de cigarro. Ele só me disse que essa carga de cigarro estava realmente no auditório. Né, Lá que, da sede. inclusive, ele ajudou a arrumar lá essa carga, que foi até tirado foto. Entendeu? Mas o que tinha, para onde o cigarro tinha ido, ele não sabia explicar, o comissário. E com relação à caminhonete, entendeu? Que essa caminhonete teria ido para a perícia. Aí eu pedi para procurarem o ofício, encaminhando. Encontraram um ofício, encaminhando a caminhonete para a perícia. Mas a senhora chegou a encontrar o ofício lá no computador? No computador. Aí, mas não o ofício recibado? Não, isso, no computador. Todas essas peças que eles me mostraram, elas estavam no computador que ele conseguiu localizar colocando o nome do Francisco. Portanto, nenhuma estava assinada. Nenhuma dessas peças. Mas com o número do ofício e tudo, a senhora conseguiu fazer algum contato lá com o setor de perícia para verificar se eles chegaram efetivamente a Não, receber? porque não existia nenhum encaminhamento, nenhum ofício, nem pasta de ofício, não existia inquérito, não existia nada. Mas a senhora não disse que foi encontrado um expediente falando que Sim, o carro mas teria ido para a perícia? tudo só lá no computador, pronto, no ponto de imprimir. Sim, eu sei, eu entendi. Entendeu? Eu estou perguntando para a senhora se a senhora, de qualquer forma, no ponto de imprimir, assim como ele poderia estar no computador, poderia ser que tivesse sido impresso efetivamente na época, né, e assinado. Mas na realidade, doutora, não foi encontrado em cartório nenhum procedimento, entendeu? Formalmente, Nada.
ali feito como... Aí eu pesquisei na justiça para saber se tinha sido encaminhado para a justiça algum inquérito policial com referente a isso. Não tinha. Pesquisei na Polícia Federal, não tinha. Entendeu? A ficha do Francisco é limpa, ele não tem nada que desabone a conduta criminal dele. E dentro desses não documentos... consta nada com ele. Então, a prova de que não existe nenhum inquérito policial, não tem, pode botar o nome dele aí que aparece, ele não tem nada, ele não tem um processo, ele não tem uma ocorrência, e não tem nada. dentro desse levantamento que a senhora fez, de pessoas à época e tudo, assim como teve um que disse que realmente a mercadoria estava lá no depósito da SEIC, alguém lá lhe disse que a pessoa, no caso o Francisco, teria sido apresentado para o delegado Bardal? Disse, o Queiroz, se eu não me engano, foi o Queiroz que falou que ele tinha ficado com o delegado Bardal lá, o delegado Bardal, com as providências. E ele falou algo mais, assim, algum detalhe a mais, se o delegado Bardal ficou sozinho com o Francisco, se ficou... Não, ele só, eu não atentei para isso, porque, na realidade, o que eles... a gente nem sabia ainda o que estava acontecendo. O que eles pediram foi informação se havia um procedimento instaurado, entendeu? Então, eu me atentei para a questão de procurar o documento, procurar o inquérito, procurar o bem apreendido, o fim que foi dado às caixas de cigarro, ao carro e tal, e o que eu consegui levantar foi o que eu relatei aí, mas sem que eu possa afirmar que aquilo eu vi, que tá, não. Eu só sei que não existe nenhum inquérito policial na SEIC contra o seu Francisco e nenhum flagrante lavrado, oficialmente lavrado. E a carga entrou na SEIC e saiu. A carga entrou na SEIC. Certo. Ela não sabe o destino dela, mas ela entrou na SEIC, né? Ninguém lá sabe dizer para onde ela foi. Certo. Pelo menos o que eu perguntei na época, ninguém sabia de nada. A senhora já tinha ouvido falar do envolvimento, a senhora disse que o Francisco não tem a ficha limpa, né? Não conseguiu levantar nada dele. A senhora já tinha ouvido falar até então do envolvimento do delegado Bardal com esses furtos de carga, quando ocorreu aquele fato lá do... Não, teve aquele lá onde ele... Teve aquela... O que causou a saída dele da SEIC foi uma questão de contrabando, descaminho, lá naquele povoado, não me lembro o nome. Isso eu sabia, todo mundo sabia, entendeu? E que surgiu o nome dele envolvido nessa coisa. Isso foi Tanto antes é ou que... depois desse fato? Não, foi antes. Esse fato aí eu já estava lá como superintendente da SEIC. Porque quando ocorreu essa situação lá do contrabando, eu fui chamada logo em seguida, foi exonerado do cargo, né? E me chamaram e pediram que eu assumisse a SEIC. Aproximadamente um mês e pouco foi que eu recebi essa incumbência de fazer esse levantamento. A senhora chegaram lá a falar de um depoimento que o Francisco prestou lá na delegacia? A senhora ouviu falar, alguém da época lhe falou que policiais teriam ido à casa do Francisco para tomar depoimento dele lá? Não ouvi falar isso não. Isso é rotina, alguma vez aconteceu lá pela polícia, os depoimentos serem colhidos na casa das pessoas? Não. Assim, eu que trabalhei uma vida no interior, entendeu? Quando a gente tinha uma maquinazinha de datilografia, eu costumava chegar lá na casa, dar testemunha, lá no interior, no povoado, e dizer, bora aqui, deixa eu lhe ouvir. Isso a gente fazia no tempo, como disse, 30 anos atrás.
Mas hoje eu não vejo falar que a coisa funcione desse jeito. Então, a senhora tem noção, disseram, da quantidade da carga de caixas de cigarro apreendida na época? Se era muito, se era pouco, era um valor alto, baixo? Mas eu acho que era mais de 100 caixas. Era mais de 100 caixas. Então, o seu conhecimento sobre os fatos é só em relação a se houve apuração eu, ou não na época, eu né? levantei lá dentro da não. SEIC, assim, conversando com um, com o outro e tal, e com o pessoal que disseram que estava envolvido naquela prisão. Oficialmente, não. Eu não posso dizer que estava lá, que vi, que participei, não. O que eu tive foi notícias. Ok, doutor, tudo certo. A palavra defesa do acusado. Boa tarde, doutor Neymar. Boa tarde. A senhora falou que foram extraídas algumas peças do computador da SEIC, né, e nos informou também a instituição promotora, ela lhe perguntou como a senhora disse que colocaram o nome do Francisco e começaram a extrair documentos que estavam salvos no computador. Sim. Em nome dele, como é que vocês chegaram a esses documentos? Teve alguma motivação? Havia uma investigação prévia em relação a essa questão, a esse fato que agora está sendo apurado? Eu tomei conhecimento de que havia um relatório de inteligência apontando para este fato. Havia um relatório de inteligência. Existe esse relatório. Ele existe, que eu cheguei a ver. Certo. Um relatório de inteligência com foto, com tudo. Certo. Entendeu? Esse relatório de inteligência que havia especificamente a esse, não sei se a senhora pode falar, seja da profissão ou não, mas se a senhora puder responder, serve para esclarecer os fatos aqui apurados. Esse relatório de inteligência, quando a senhora assumiu as presidências da SEIC, a senhora foi a primeira pessoa a assumir a porta da Bardal? E quando a senhora assumiu, houve alguma ordem de missão, alguma determinação para que averiguasse possíveis condutas ilícitas do delegado, ou esse relatório de inteligência é especificamente em relação a isso? Porque, na realidade, o relatório de inteligência, ele apontava para uma situação de prisão, entendeu? E aquela prisão teria ocorrido na SEIC com fotos do cigarro, da mercadoria, foto do cara, foto de tudo. Esse relatório existe, entendeu? Então Ele não pode, talvez, ser juntado aos autos, porque é um relatório sigiloso, mas ele existe e eu vi. Entendeu? Então, foi com base nesse relatório que eles solicitaram que fosse feito um levantamento dentro da SEIC para localizar o procedimento referente àquela indicação do relatório de inteligência. Então, em relação a este caso específico. Isso. Este caso específico, né? É aquela história, alguém descobriu que tinha acontecido esse fato. Aí, qual foi o procedimento que a senhora tomou? A senhora oficiou a Secretaria de Segurança, a SECOM, o que a senhora fez após isso? Eu fiz um pequeno relato do que eu havia colhido, entendeu? Juntei o que eu teria conseguido lá mesmo, às vezes, eu acho que eu juntei aquelas coisas mesmo sem estar assinada, só para provar que elas foram produzidas no computador, né? Aí juntei isso tudo e mandei, fiz um relatóriozinho juntando o que eu consegui colher lá. Dentro desses documentos tinha alguém que achou, você lembra se havia um termo de restituição do veículo ou da carga? Havia termo de restituição no meio desses documentos? Não me lembro, mas isso, eu tinha alguma coisa a ver com o carro, porque eu me lembro que era uma Amarok branca. Então a senhora se lembra que era uma Amarok branca, mas a senhora não lembra se era um termo de restituição? Sim, mas o escrivão pode, o escrivão tem essas peças. O escrivão tem essas peças, né? Eu acho que ele pode até apresentar aqui, se for necessário. A senhora falou que havia um relatório de inteligência e, com base nisso, que foram averiguar pelo nome do Francisco no computador do escrivão que trabalhava lá na SEIC, que citou na época. Dentro da sua prática
como delegada, e como manda os manuais, como devem ser os procedimentos, não seria obrigatório a senhora anexar esse relatório de inteligência nesse documento que a senhora estava mandando da SECOM ou para a Secretaria de Segurança? Não, porque eu olhei o relatório lá, né? Olhei o relatório e me foi solicitado que fizesse esse levantamento dessa situação. Assim, então a senhora não anexou esse relatório de inteligência nesse ofício que você encaminhou? Eu acho que não. Você não acha que não? Não, porque o relatório nem era meu. Não era seu? Não, Mas a senhora teve acesso a ele, o relatório não era meu. Eu olhei o relatório. mas não juntou. O relatório não era meu, mas eu não sei se está juntado lá, não. A senhora não sabe se está juntado, né? Porque, na realidade, se eu soubesse, eu teria trazido, era a cópia do que eu mandei para a secretaria. Entendeu? Agora, doutor, veja bem, o que acontece é o seguinte. O nosso colega aí, o delegado Bardal, caiu naquela situação lá, né? E a gente não pode dizer nem sim nem não, né? Que está sendo apurado. Nem não seja até Aí, de repente, não ser julgado. a vida dele passa a ser esmiuçada. Isso é natural. Entendeu? Então, passa a ser esmiuçada. Qualquer informação que chega é passível de apuração. A É senhora, isso que acontece. a- Foi o que aconteceu. a senhora recebeu, quando a senhora chegou ao cargo, foi alçada ao cargo de superintendente da SEIC, a senhora recebeu ordem do secretário de Segurança para esmiuçar a vida do delegado? Não. Não? E não foi iniciativa minha isso. Eu quero que fique bem claro isso aqui. Entendeu? Eu, como superintendente, entendeu? Funcionária pública, recebo uma ordem superior e que eu acho que é uma ordem legal, entendeu? E eu não fui esmiuçar a vida de Bardal. Eu fui responder uma solicitação superior de informação. Que fique bem claro isso aí. Doutora Vilmar, na denúncia conta que as investigações foram deflagradas no dia 19 de março de 2018. Quando foi que você assumiu a SEIC? Se não me engano, foi dia 26, ou por aí, 20 e pouco de fevereiro. 20 e pouco de fevereiro. Eu acho. Esse, Porque eu não sou muito de gravar esse data. esse ofício que a senhora encaminhou, esse ofício a senhora encaminhou para quem? Delegacia Geral ou diretamente para a SECOM? Delegacia Geral do Leonardo. Delegacia Geral. Certo. Estou fazendo essa pergunta porque no denúncia consta que as investigações foram deflagradas na 19 de março de 2018 de modo anônimo, né? Eu acho Aí eu só seguinte, queria, a minha pergunta, que a gente não vai se ater a esses detalhes de data, de não sei o quê, porque na realidade aquilo para mim foi uma coisa normal. Como se eu fizesse uma investigação, entendeu? Sobre um fato e fizesse um relatório respondendo. eu estou fazendo uma pergunta que você Entendeu? responde só o que você Eu quiser. não me ative a pequenos detalhes, não sei o quê, porque eu nem sabia, eu não estava na SEC quando aconteceu isso. Estou perguntando sobre dados por causa da denúncia, estou me parando Eu sobre não isso. estava na SEC, A agora denúncia. esse negócio de foi dia 19, foi dia 18, isso daí eu não me lembro, doutor. Entendeu? Eu acho que não. Como eu tinha que dizer aqui, eu já disse, eu recebi uma determinação para verificar se existia um inquérito policial, entendeu? Contra o seu Francisco sobre a apreensão de cigarros. Foi essa determinação que eu recebi. Só a título de esclarecimento, pelo que eu entendia, a senhora não participou oficialmente do inquérito que foi instaurado para apurar os fatos relacionados à atuação do delegado Bardal, é isso, né? Não participei Ela não participou de do nada. inquérito formal, doutor. Eu nunca nem fui ouvida. Entendeu? Eu fiz a Estou pergunta sendo sobre- ouvida agora. Baseado na denúncia, porque a denúncia fala que começou de modo anônimo e ela relata que antes ela encaminhou esse documento para a Secretaria de Segurança. Só por isso, mas estratégia da defesa. Como é? Não entendi. Antes eu encaminhei o quê? Não, você encaminhou as informações para a Secretaria de Segurança Uhum. e a denúncia diz que as investigações começaram de forma anônima, sendo que antes a senhora já havia encaminhado essas informações
para a delegacia geral. Mas isso aqui não... Pois é, mas a relação ali era só entre eu e a delegacia geral. A delegacia geral pode ter encaminhado para a SECOP. Porque qual era o interesse da delegacia geral de pedir informação? Não era para guardar na gaveta, era para mandar investigar. Certo. Esse fato supostamente criminoso que está sendo averiguado aqui nesse processo, depois que a senhora averiguou essas informações, a senhora como superintendente, a senhora prosseguiu com as investigações em relação a esse fato aqui? Não em relação ao produto do delegado Bardal, mas em relação ao fato gerado no dia da condução do Francisco até a SEIC. A senhora continua essas investigações? Com base no relatório de inteligência que a senhora tinha? Doutor, eu nem queria fazer isso se me desse essa determinação para eu fazer. Isso eu nem faria, porque a minha ética não permite. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Certo. A título de esclarecimento deste juízo, doutor Animar, a senhora mencionou em fotografia de mercadoria, né, que foi apreendida. Quais eram esses produtos que a senhora chegou a ver nessas fotos lá que havia? Eu vi. Era só cigarro? Cigarro. E era só uma marca Duas marcas. Duas marcas. A senhora lembra qual a senhora marca? Uma era Record, a outra não sei. Não é o nome da... Recorder, né? Não sei nem o nome, pronunciar o nome. Convaí. Acho que era, pois que era com C mesmo. Eram duas marcas de cigarro, não era só um tipo de cigarro. Eu me lembro que eram duas marcas. A senhora sabe dizer se esses cigarros eram importados ou fabricados aqui nacional, pela marca? Eu acho que era Paraguai, eu acho. Não sei. Mas não eram esses convencionais aí que são vendidos não aqui? Não era esses da Souza Cruz, de negócio de Carlton, Hollywood, não. Eu nunca nem tinha visto essa marca de cigarro. Eu não vou dizer que é gaivota, porque eu não sou do tempo do gaivota, né, doutor? Eu nem sabia que existia essa marca de cigarro, porque eu sou fumante. Agora a onda lá no Rio é o tal do G. Certo. Vem aqui, doutor, esse processo. O processo, né? Aqui. Eu faço a pergunta, eu tenho só mais duas perguntas, tá bom? Então, eram essas duas marcas. Então pode fazer logo, depois eu faço Pode fazer logo? Só duas perguntas, só para finalizar aqui nossa pensei que o senhor já tivesse terminado aí, pois que eu já estava... Não tem tempo de vir, não. Doutor Nimar, a senhora conhece o delegado Bardal há quanto tempo? Olha, eu conheço o Bardal, acho que desde que ele entrou na polícia. Desde que ele entrou na polícia, né? A senhora já fez operações com ele? Já, nós fizemos, inclusive, na nossa Operação Diamante Negro, ele deu realmente um apoio importante, expressivo, né, nessa operação, nos ajudando. Nós fizemos em conjunto, né? Ele ficava aqui nos ajudando na parte de organização criminosa, né? E eu ficava com a parte dos homicídios lá em Imperatriz. Foi aquela operação que nós chegamos a prender 14 policiais militares, entendeu? Ele realmente trabalhou com a gente, junto com a gente ali, entendeu? Tanto é que no dia da prisão do Manchinha, a equipe dele que foi para nos apoiar, cumpriu uma prisão que foi solicitada por mim. Entendeu? A gente sempre teve um bom relacionamento profissional. Doutor Animar, e para finalizar, que é importante para a defesa também, acerca da conduta do delegado Bardal, antes desses fatos todos virem à tona de uma vez só, a senhora tinha conhecimento de alguma coisa que desabonasse a conta dele? Não, doutor. Como profissional? Não, eu sempre o tinha como um homem sério e uma pessoa competente, mas ninguém nunca chegou para mim para dizer assim, Nilmar, Bardal é isso, é aquilo. Não. Certo. Obrigado, doutor. Certo. Desculpa a intervenção do seu pensamento, doutor Costa. Certo. Doutora Nilmar, a senhora, a título de esclarecimento deste juízo, a senhora chegou a conversar com os policiais que atuaram no dia da prisão
do Francisco, da apreensão dessa mercadoria? Dos policiais, eu conversei com o Queiroz. Eu chamei ele lá no meu gabinete, disse: Queiroz, eu estou sabendo que tu estava nessa prisão. Aí ele disse: eu estava, doutor. Aí fez um pequeno relato, entendeu? Formalmente, pequeno relato de que ele teria, inclusive, iniciado isso, mas só que no dia da prisão, ele tinha viajado com o Lúcio, o chefe dele. E passou para o Esaú e o Paulo para eles continuarem campanando para ver se pegavam o alvo deles. Conversei com a Amorim também. Certo. O fato também que a senhora mencionou, que a senhora fez até uma diligência lá, até informalmente a senhora mencionou, não encontrou nenhum encaminhamento dessa mercadoria para a Polícia Federal, nem tampouco para a Receita Federal, nada, nenhum documento formalizado nesse sentido. Nada. Chamei, inclusive, Nem a tampouco de atenção- apreensão desses documentos, desses produtos, né? Não, nada. Eu, inclusive, chamei a atenção do comissário de polícia lá, que eu já estava lá na gestão, de que esse tipo de coisa não deveria ocorrer. Porque como é que ele, comissário de polícia, entendeu, fica responsável pela guarda de bens apreendidos e depois ele vem me dizer que não sabe que fim que foi dado no bem. Já tinha acontecido alguma vez de determinados produtos serem apreendidos, inclusive com um suspeito preso em situação, a princípio de flagrante, né, com produto, mercadoria e tudo, e liberar ou encaminhar para algum outro órgão, né, como a Polícia Federal, Receita Federal, sem um expediente formal. Nunca. Comigo não acontece. Eu sou muito diligente na questão de entregar alguma coisa para alguém ou receber e está sempre me municiando. A senhora não achou estranho não ter sido formalizado nenhum documento de restituição do veículo, dos produtos, sem um termo de restituição, nada nesse sentido? Realmente é um fato estranho, porque eu fiquei até pasmo, porque eu digo: o delegado Bardal, uma pessoa da competência dele, entendeu? Um cara preparado, e acontecer esse tipo de coisa aí, não tem nada, o cara veio. Depois aí eu fiquei sabendo, né, que o seu Francisco declarou na corregedoria, não sei onde foi, no lugar que ele foi ouvido, de que ele foi liberado por conta de ter negociado com o delegado Bardal. Isso eu tomei conhecimento depois que ele foi ouvido lá na corregedoria, né? O senhor Francisco. E nesse depoimento dele na corregedoria, ele mencionou que o delegado Bardal teria exigido propina. Ficou todo mundo sabendo, entendeu? Quando ele for atrás dele para ele ser ouvido, não sei se foi na SECOL, na corregedoria, em algum lugar ele foi ouvido, entendeu? Aí a história se alastrou dentro da polícia, né? Todo mundo ficou sabendo que aquela carga de cigarro que Bardal tinha negociado, dizendo eles, né? Não sou eu que estou dizendo, que Bardal teria negociado, entendeu? Teria recebido propina para liberar o cara e a carga. A senhora sabe dizer se o senhor Francisco ele foi ouvido por quais delegados? Foi só um, foi mais de um delegado, outros policiais? Quando ele foi ouvido, que ele mencionou esses casos aí de propina, de exigência de dinheiro para liberar os produtos? E não... Só ouvi falar que ele teria sido ouvido e em depoimento ele te falou isso, mas não sei onde foi. Ele teria formado. E não sabe também quem foi. Imaginei que poderia ter sido na SECOL ou na corregedoria, porque eram os dois que estavam, né, fazendo os procedimentos contra ele. Certo, ok, dou por encerrado o depoimento.